Número 15. A regra da mão direita. No ritmo cotidiano da vida em todo o Paquistão, existe uma prática cultural simples, mas profundamente significativa, que muitas vezes passa despercebida por pessoas de fora: a regra da mão direita. À primeira vista, pode parecer um pequeno detalhe, mas essa tradição carrega séculos de história, respeito e etiqueta social entrelaçados no tecido da sociedade paquistanesa. No Paquistão, a mão direita é tradicionalmente usada para comer, cumprimentar outras pessoas, oferecer ou receber objetos. Seja compartilhando uma refeição com a família, entregando dinheiro a um comerciante ou aceitando um presente, o uso da mão direita é considerado um sinal de respeito e educação. Esse costume não é apenas um hábito aleatório. Ele está profundamente conectado a valores culturais moldados pela história, religião e interações sociais diárias. Fortemente influenciado pelos ensinamentos islâmicos, a limpeza e a etiqueta adequada são enfatizadas, e ao longo das gerações isso evoluiu para uma regra social silenciosa, mas poderosa. Quando você entra em uma casa local em cidades como Lahore ou Karachi, a experiência se torna ainda mais imersiva. As famílias frequentemente se reúnem no chão ou ao redor de uma mesa, compartilhando refeições de grandes pratos comunitários. Alimentos tradicionais como biryani, rico em especiarias e aroma, ou roti recém-assado, são consumidos usando a mão direita com habilidade e prática. Existe uma arte nisso. A forma como os dedos são usados para pegar, dobrar e levar a comida à boca sem derramar reflete uma técnica cultural transmitida por gerações. E nesses momentos, a regra da mão direita se torna mais do que etiqueta. Ela se transforma em uma experiência compartilhada de identidade e pertencimento. Imagine sentar-se entre os locais, sentir o calor da hospitalidade e perceber que até os menores gestos, como qual mão você usa, podem determinar o quão profundamente você se conecta com a cultura. Mas o significado da mão direita não se limita à mesa de jantar. Nos mercados por todo o Paquistão, das ruas movimentadas de Islamabad aos bazares históricos de Peshawar, essa prática continua. Os vendedores instintivamente estendem a mão direita ao entregar mercadoria ou receber dinheiro. Os clientes repetem o mesmo gesto, criando um fluxo de interação quase coreografado. Até mesmo nos momentos de saudação, a mão direita desempenha um papel central. Um aperto de mão, um leve aceno ou até colocar a mão direita sobre o coração após cumprimentar alguém. Todos esses gestos carregam significado. Eles comunicam sinceridade, humildade e respeito sem necessidade de palavras. Para estrangeiros, compreender e adotar essas pequenas ações pode abrir portas para maior confiança e interações mais calorosas. Curiosamente, essa regra também reflete uma filosofia cultural mais ampla, a ideia de que a vida cotidiana deve ser guiada por respeito e consciência. Em muitas famílias, as crianças são gentilmente ensinadas desde cedo a usar corretamente a mão direita. Isso se torna algo natural, que carregam para a vida adulta sem nem pensar. No entanto, à medida que o Paquistão continua a se modernizar e urbanizar, especialmente em ambientes cosmopolitas, essa adesão rigorosa está lentamente evoluindo. As gerações mais jovens, influenciadas pela cultura global, educação no exterior e estilos de vida em mudança, podem nem sempre seguir a regra com a mesma rigidez de antes. Ainda assim, mesmo nessa mudança, o significado simbólico permanece. A regra da mão direita ainda representa educação, tradição e conexão com as raízes culturais. O que torna isso ainda mais fascinante é como uma prática tão pequena e quase invisível pode revelar tanto sobre uma nação. Ela conta uma história de história, sistemas de crenças e comportamento humano, tudo expresso através de uma ação simples do cotidiano. Assim, quando você observa o Paquistão por essa perspectiva, torna-se claro que o mistério do país não está apenas em suas paisagens ou política, mas também nessas tradições silenciosas e profundamente enraizadas. A regra da mão direita pode parecer menor, mas é um símbolo poderoso de como respeito, identidade e cultura continuam a moldar a vida de maneiras que os estrangeiros raramente percebem. E uma vez que você vê, nunca mais consegue deixar de ver. Número 10. A cerimônia do chá de 3 xícaras. Nas regiões remotas acidentadas do norte do Paquistão, onde picos imponentes cortam o céu e tradições antigas ainda moldam a vida cotidiana, existe um ritual cultural tão simples, mas tão profundamente significativo, que se tornou um símbolo de confiança, respeito e conexão humana.
Esta é a lendária cerimônia do chá de 3 xícaras, uma tradição que define relacionamentos em algumas das comunidades mais isoladas da Terra. Esse costume é mais famoso nas paisagens deslumbrantes do Baltistão, uma região frequentemente chamada de Pequeno Tibete devido à sua mistura única de culturas, idiomas e tradições centenárias. Cercada pelas poderosas montanhas Karakoram, onde vilarejos se agarram às encostas e geleiras dominam o horizonte, a vida aqui não é fácil. Os invernos são longos, rigorosos e implacáveis. As estradas frequentemente ficam bloqueadas. A comunicação com o mundo exterior pode ser limitada por meses. E ainda assim, apesar desses desafios, o calor humano se destaca em forte contraste com o ambiente frio. Nessas comunidades, a hospitalidade não é opcional, é uma obrigação cultural profundamente enraizada. Quando um viajante chega, esperado ou não, ele é recebido de braços abertos. As portas se abrem sem hesitação. E quase imediatamente, o chá é preparado. Mas este não é um chá qualquer. Conhecido localmente como chai, o chá servido nessas cerimônias é muitas vezes rico, quente e às vezes infundido com manteiga ou sal, especialmente em áreas de grande altitude onde a sobrevivência depende de alimentos energéticos. Em lugares como os Kardu, esse chá não é apenas conforto, é nutrição, fornecendo calorias essenciais e aquecimento em temperaturas congelantes. A preparação em si é um ritual. A água é cuidadosamente fervida sobre o fogo, às vezes alimentado por madeira seca ou até esterco de iaque em áreas onde os recursos são escassos. As folhas de chá são adicionadas lentamente, seguidas de leite, manteiga ou sal, dependendo do estilo local. A mistura é mexida com paciência, muitas vezes em chaleiras metálicas tradicionais, usadas por gerações. Cada etapa é feita com intenção, porque isso não é apenas fazer chá, é honrar um convidado. O significado da cerimônia do chá de 3 xícaras é ao mesmo tempo poético e poderoso. A primeira xícara é oferecida a um estranho. Nesse estágio, tudo é formal. Você está sendo observado de forma silenciosa e respeitosa. O anfitrião observa seu comportamento, seu tom, suas intenções. As conversas são educadas, mas reservadas. Em regiões onde a sobrevivência depende da confiança, as pessoas não se abrem facilmente, e por boas razões. A segunda xícara é compartilhada com um amigo. Agora, algo começa a mudar. O ambiente fica mais leve. As perguntas se tornam mais pessoais. Risos começam a ecoar dentro da casa. Histórias são compartilhadas, histórias de família, de dificuldades, da vida nas montanhas. Você pode ser convidado a sentar mais perto do fogo, a ficar mais tempo, a experimentar mais. E então vem a terceira xícara. A terceira xícara de chá é oferecida apenas à família. Isso não é apenas simbólico, é emocional, poderoso e profundamente humano. No momento em que você recebe essa xícara, você cruzou uma fronteira invisível. Você é confiável, você é valorizado. Você não é mais um estrangeiro passando por essas montanhas. Você é alguém que pertence. Em algumas aldeias, receber a terceira xícara pode significar que você é bem-vindo a voltar a qualquer momento, a ficar mais tempo ou até mesmo a ser protegido como um dos seus. Em regiões onde a comunidade é tudo, esse nível de aceitação é raro e incrivelmente significativo. Essa tradição ganhou atenção global através do trabalho de Greg Mortenson, que passou anos no norte do Paquistão e documentou essas experiências. Através de suas histórias, o mundo começou a entender que, além das manchetes e estereótipos, existe um Paquistão profundamente humano, profundamente generoso e profundamente conectado às suas raízes. Mas o que torna essa tradição ainda mais fascinante é como ela reflete um modo de vida mais lento e intencional. Em muitas sociedades modernas, os relacionamentos são frequentemente apressados. As conexões são feitas instantaneamente, tão rapidamente quanto surgem, são esquecidas. Mas aqui, nas montanhas do Paquistão, os relacionamentos são construídos passo a passo, xícara por xícara. O tempo não é algo a ser economizado, é algo a ser compartilhado. Até mesmo o silêncio durante a cerimônia do chá tem significado. Há momentos em que ninguém fala, apenas o som do vento lá fora, o estalar do fogo e o leve tilintar das xícaras. E nesse silêncio, a compreensão, um reconhecimento silencioso de presença, de respeito, de humanidade compartilhada.
Os mais velhos muitas vezes desempenham um papel fundamental nesse ritual. Suas palavras carregam sabedoria. Suas histórias carregam história. Sentar-se com eles durante uma cerimônia de chá é como entrar em um arquivo vivo, onde cada memória, cada experiência é transmitida através da conversa em vez de registros escritos. Para viajantes sortudos o suficiente para vivenciar essa tradição, ela se torna inesquecível. Muitos a descrevem como uma das experiências culturais mais poderosas de suas vidas, não por luxo ou espetáculo, mas por sua autenticidade. Em um mundo cheio de experiências artificiais, a cerimônia do chá de 3 xícaras é real, crua e profundamente comovente. E talvez essa seja a parte mais misteriosa de todas. Porque quando as pessoas pensam no Paquistão, muitas vezes imaginam algo completamente diferente, algo moldado por manchetes, política e equívocos. Mas escondida entre suas montanhas, longe do barulho do mundo moderno, existe uma cultura que valoriza algo muito mais importante do que poder ou riqueza, a conexão humana. Aqui, a confiança não é dada facilmente, mas uma vez conquistada, ela é dada completamente. E tudo o que é preciso são 3 xícaras de chá. Número 5. A cultura do encarar. Nas ruas movimentadas de Lahore, nos mercados lotados de Karachi e até nas pequenas cidades montanhosas próximas do Vale de Unza, existe uma experiência que quase todos os viajantes estrangeiros notam imediatamente: o olhar intenso e sem filtro de estranhos. No início, isso pode parecer desconfortável. Ao caminhar por um bazar cheio ou sentar-se em uma banca de chá na beira da estrada, você pode perceber de repente que várias pessoas estão olhando diretamente para você. Não apenas o olhar rápido, mas um contato visual longo, curioso, às vezes contínuo. Para muitos estrangeiros, especialmente aqueles que visitam o Paquistão pela primeira vez, isso pode parecer esmagador, até intimidante. Mas a realidade por trás dessa cultura de encarar é muito mais complexa e muito menos ameaçadora do que parece. No Paquistão, encarar raramente é um sinal de agressão ou desrespeito. Em vez disso, geralmente vem de pura curiosidade. Em muitas partes do país, especialmente fora dos grandes centros urbanos, ainda é relativamente incomum ver turistas estrangeiros. Quando alguém que parece diferente se veste de forma diferente ou se comporta de maneira incomum aparece, as pessoas naturalmente ficam curiosas. E, ao contrário de muitas sociedades ocidentais, onde encarar é considerado rude, as normas sociais do Paquistão são mais relaxadas quando se trata de observar os outros abertamente. Esse comportamento está profundamente enraizado em uma cultura coletiva e comunitária. A sociedade paquistanesa dá grande ênfase à consciência do ambiente e à interação social. As pessoas notam umas às outras, observam, analisam e tentam entender quem você é, não necessariamente para julgar, mas para conectar o desconhecido ao seu mundo cotidiano. Em lugares como Peshawar, onde as tradições são profundas, a presença estrangeira ainda é limitada, um único visitante pode rapidamente se tornar o centro das atenções. Crianças podem se reunir ao redor, sussurrando e sorrindo. Adultos podem observar em silêncio, tentando descobrir sua história, de onde você veio, porque está ali e como é sua vida. Curiosamente, essa curiosidade muitas vezes se transforma em calor humano. Muitos viajantes relatam que o que começa como encaradas rapidamente se transforma em gestos amigáveis, um sorriso, um aceno ou até um convite para o chá. Na cultura paquistanesa, a hospitalidade é motivo de orgulho. Depois que a curiosidade inicial passa, as pessoas frequentemente fazem de tudo para fazer os visitantes se sentirem bem-vindos, às vezes de maneiras surpreendentemente generosas e sinceras. No entanto, a experiência pode variar dependendo do gênero e do contexto. Viajantes do sexo feminino, em particular, podem sentir a intensidade desses olhares de forma mais forte, especialmente em áreas conservadoras. Isso reflete normas culturais mais amplas sobre modéstia e papéis de gênero, e não uma hostilidade direta. Entender esse contexto é essencial para interpretar a experiência corretamente. Também está acontecendo uma mudança geracional. Em áreas urbanas modernas como Islamabad, a exposição à mídia global e ao turismo começou a mudar o comportamento social. As gerações mais jovens estão mais conscientes da etiqueta internacional e encarar está se tornando menos comum em bairros de alto padrão, shoppings e universidades. Ainda assim,
O fenômeno não desapareceu. Ele continua sendo uma parte visível da vida cotidiana, especialmente em ambientes tradicionais. O que torna esse aspecto do Paquistão tão fascinante é como ele desafia as expectativas dos estrangeiros. Em muitas partes do mundo, evitar contato visual é visto como educação. No Paquistão, olhar diretamente para alguém pode simplesmente significar que você está reconhecendo sua presença ou tentando compreendê-la. Para os viajantes, a chave é a percepção. O que inicialmente parece desconfortável pode se transformar em uma das experiências culturais mais memoráveis. É um lembrete de que o comportamento humano é moldado pelo ambiente, pela tradição e pelas normas sociais, e que algo tão simples como um olhar pode ter significados completamente diferentes entre culturas. No fim, a cultura de encarar não é sobre julgamento, é sobre curiosidade, conexão e o desejo humano natural de entender o que é diferente. E em um país tão complexo e frequentemente mal compreendido como o Paquistão, até mesmo um simples olhar pode revelar uma história mais profunda esperando para ser descoberta. Número 3. Hospitalidade excessivamente intensa. No Paquistão, a hospitalidade não é apenas uma característica cultural, é um modo de vida profundamente enraizado que pode parecer quase avassalador para estrangeiros. Viajantes que entram nesta terra muitas vezes esperam explorar montanhas, cidades e história, mas o que realmente os surpreende é a intensidade do calor humano que experimentam. Das ruas movimentadas de Lahore aos vales remotos do Vale de Unza, os visitantes são tratados com um nível de respeito e generosidade que vai muito além do que a maioria das pessoas está acostumada. Em muitas partes do país, recusar um convidado é considerado impensável, e uma vez que você é recebido, você não é mais visto como estranho, você se torna família. Mas essa hospitalidade não é algo moderno. É antiga, moldada por séculos de tradição, valores tribais e sobrevivência em ambientes hostis. Nas regiões do norte, onde os invernos são brutais e as aldeias são isoladas, as comunidades sempre dependeram umas das outras para sobreviver. Receber um estranho não era apenas gentileza, era necessidade. Com o tempo, esse instinto de sobrevivência evoluiu para uma poderosa identidade cultural. Imagine chegar a uma pequena aldeia sem qualquer conexão prévia. Em minutos, os moradores insistirem em convidá-lo para sua casa. A comida aparece quase instantaneamente. Pão fresco, arroz fumegante, caril rico e chá doce, tudo preparado com orgulho. Ainda mais surpreendente é que os anfitriões muitas vezes recusam qualquer pagamento. Para eles, hospitalidade não é uma transação, é uma honra. E não para por aí. Os convidados frequentemente recebem o melhor lugar da casa, a cama mais confortável e atenção constante. Se você mencionar casualmente que gosta de um prato específico, o anfitrião pode fazer questão de prepará-lo novamente, às vezes em quantidades muito maiores do que você poderia imaginar. Recusar pode até parecer difícil, porque, aos olhos deles, servir mais é um sinal de respeito e amor. Essa tradição é fortemente influenciada por valores antigos, incluindo ensinamentos do Islã, onde cuidar de convidados é considerado um dever moral. Existe uma crença comum de que o convidado traz bênçãos para o lar, e tratá-lo com generosidade reflete tanto caráter quanto fé. Mas o que realmente surpreende os estrangeiros é o quão pessoal essa hospitalidade se torna. Estranhos perguntam sobre sua vida, sua família, sua jornada, não por invasão, mas por curiosidade genuína. Em poucas horas, conversas podem se transformar em conexões emocionais. As pessoas podem insistir em mostrar a cidade, apresentar amigos ou até convidar para reuniões familiares. Em cidades como Karachi e Islamabad, essa hospitalidade se adapta a um estilo de vida mais urbano, mas continua igualmente poderosa. Uma simples pergunta por direções pode se transformar em uma longa conversa, às vezes até em um convite para chá. Donos de lojas podem recusar pagamento por pequenos itens, motoristas podem desviar do caminho para garantir sua segurança, e completos estranhos podem ajudar sem esperar nada em troca. Há até histórias de viajantes sendo adotados por famílias locais durante sua estadia, recebendo abrigo, orientação cultural e proteção como se fossem seus próprios membros da família. Em alguns casos, visitantes que planejavam ficar apenas um dia acabam ficando semanas, incapazes de partir devido aos laços formados. No entanto, essa gentileza avassaladora também pode criar um desafio único. Para pessoas vindas de culturas mais individualistas, a falta de espaço pessoal pode parecer intensa.
Ser constantemente oferecido comida, atenção e cuidado pode ser emocionalmente surpreendente. Isso quebra as barreiras invisíveis que muitas sociedades constroem, substituindo-as por abertura e conexão. E ainda assim, é exatamente isso que a torna inesquecível. Em um mundo onde muitos lugares se tornaram transacionais, acelerados e distantes, o Paquistão oferece algo raro: uma conexão humana crua e sem filtros. Não se trata de hotéis luxuosos ou experiências planejadas. Trata-se de pessoas abrindo suas portas, suas casas e seus corações. Essa hospitalidade excessivamente intensa não é apenas um detalhe cultural. É uma das realidades mais chocantes e belas do Paquistão. Um lugar onde estranhos não são tratados como fora, mas como convidados de honra, às vezes até como família. Número 2. O povo cais. Escondido profundamente nas paisagens acidentadas e frequentemente implacáveis do Paquistão, existe uma comunidade que poucos estrangeiros realmente entenderam: o misterioso povo cais. Longe das cidades movimentadas como Karachi ou Lahore, e até mesmo além das conhecidas culturas montanhosas de Gilgit-Baltistão, o povo cais representa um modo de vida que parece quase intocado pelo mundo moderno. Cercado por picos imponentes, vales secos e terrenos isolados, esse grupo conseguiu preservar tradições que datam de séculos. O que torna o povo cais tão fascinante não é apenas sua localização remota, mas o mistério em torno de suas origens. Algumas lendas locais sugerem que são descendentes de antigas tribos que atravessaram a Ásia Central, enquanto outros acreditam que suas raízes vão ainda mais longe, até civilizações que desapareceram muito antes das fronteiras modernas serem desenhadas. Ao contrário de muitas comunidades no Paquistão, o povo cais é conhecido por sua identidade cultural distinta. Sua língua, por exemplo, é considerada diferente de qualquer outra falada na região, com sons e estruturas únicas que linguistas têm dificuldade em classificar. Não é apenas um meio de comunicação, é um símbolo vivo de isolamento e orgulho cultural. Seu estilo de vida está profundamente conectado à natureza. Vivendo em ambientes hostis onde a sobrevivência nunca é garantida, o povo cais desenvolveu habilidades que parecem quase extraordinárias. Desde navegar por trilhas perigosas nas montanhas até prever padrões climáticos sem tecnologia moderna, seu conhecimento foi transmitido por gerações, preservado através de histórias, rituais e prática diária. As roupas entre o povo cais também são uma característica marcante. Vestimentas coloridas e frequentemente feitas à mão se destacam contra os tons neutros da paisagem ao redor. Essas roupas não são apenas beleza, elas carregam significado, representando status social, laços familiares e até crenças espirituais. Cada padrão conta uma história, cada cor tem um propósito. Um dos aspectos mais intrigantes do povo cais é seu sistema de crenças. Embora grande parte do Paquistão siga religiões principais, acredita-se que a comunidade cais pratica uma mistura única de tradições antigas e rituais espirituais. As cerimônias frequentemente envolvem música, dança e oferendas a elementos naturais como montanhas, rios e o céu. Esses rituais não são feitos para visitantes, são profundamente pessoais, e o acesso a eles é extremamente raro. Apesar do isolamento, o mundo moderno está lentamente se aproximando. Estradas estão sendo construídas, a tecnologia está chegando às regiões próximas, e a curiosidade sobre o povo cais está crescendo. Mas com essa tensão vem um risco: a possibilidade de sua cultura, tão cuidadosamente preservada por gerações, começar a desaparecer. O que torna a história do povo cais tão poderosa é esse delicado equilíbrio entre mistério e mudança. Eles são um lembrete de que, mesmo no mundo hiperconectado de hoje, ainda existem lugares onde a vida segue um ritmo completamente diferente, onde tradições antigas continuam a sobreviver contra todas as probabilidades. E talvez a verdade mais chocante de todas seja que comunidades como o povo cais ainda existem, escondidas à vista de todos, em um país tão complexo e diverso como o Paquistão. Um lugar onde cada vale montanhoso pode estar guardando segredos que o mundo ainda não descobriu. Número 1. O quartel-general da luta contra a poluição do ar. No coração do Paquistão, uma guerra silenciosa travada todos os dias, não contra inimigos visíveis, mas contra algo muito mais invisível e mortal: a poluição do ar. Nos últimos anos, cidades como Lahore têm sido repetidamente classificadas entre as áreas urbanas mais poluídas do planeta, especialmente durante a temporada de sós no inverno.
Uma espessa névoa cinzenta pode cobrir bairros inteiros por semanas, reduzindo a visibilidade de forma tão drástica que estradas, aeroportos e rotas escolares são interrompidos. Muitos moradores descrevem isso não apenas como poluição, mas como uma estação que precisam sobreviver todos os anos. Para responder a essa crise ambiental crescente, as autoridades do Punjab estabeleceram sistemas dedicados de controle e monitoramento frequentemente descritos como salas de guerra contra o SOS ou centros de comando ambiental. Não são escritórios tradicionais. Funcionam mais como centros de operação de emergência, ativos 24 horas por dia durante os meses de maior poluição. Dentro dessas sedes, o ambiente é altamente controlado e baseado em dados. Grandes paredes digitais exibem índices de qualidade do ar em tempo real de dezenas, às vezes centenas, de estações de monitoramento espalhadas por cidades e zonas rurais. Mapas codificados por cores mostram instantaneamente onde a poluição está aumentando, onde o vento está carregando partículas tóxicas e quais distritos estão entrando em níveis perigosos para a saúde. Equipe de oficiais ambientais, meteorologistas e analistas de dados trabalham lado a lado. A cada poucos minutos, a situação é atualizada. Uma mudança na direção do vento pode alterar todo o mapa de risco. Isso torna a tomada de decisões extremamente rápida e crítica, especialmente quando os níveis de poluição podem disparar em poucas horas. O sistema não depende de suposições. Imagens de satélite são usadas para detectar queimadas agrícolas nas regiões rurais ao redor. Sensores terrestres monitoram emissões de veículos em corredores urbanos congestionados. Zonas industriais são observadas para identificar aumentos repentinos de partículas nocivas. Todas essas informações são combinadas em uma única plataforma digital de comando. Quando a poluição atinge níveis de emergência, esses centros ativam estratégias de resposta coordenada. Alertas de saúde pública são emitidos por redes móveis de transmissões de televisão. Escolas podem ser aconselhadas a reduzir atividades ao ar livre ou fechar temporariamente durante dias de sol extremo. Canteiros de obras podem ser restringidos e a produção industrial pode ser temporariamente reduzida em áreas de alto risco. A gestão do tráfego também faz parte da estratégia. Em condições severas, as autoridades podem introduzir restrições temporárias, incentivar a redução do uso de veículos ou promover rotas alternativas para limitar emissões relacionadas ao congestionamento. Mesmo pequenas reduções na densidade do tráfego podem fazer diferença mensurável quando a qualidade do ar está criticamente baixa. Um dos fatores mais desafiadores monitorados por esses centros é a queima agrícola sazonal, especialmente em regiões agrícolas próximas às fronteiras. Quando os sistemas de satélite detectam focos de incêndio ativos, alertas são enviados imediatamente às unidades de campo. Equipes de fiscalização podem então coordenar ações no local para impedir mais queimada e reduzir a propagação da fumaça. Mas a complexidade vai muito além das fontes locais. Padrões climáticos podem transportar poluição por grandes distâncias, misturando emissões urbanas com fumaça rural e partículas industriais. Isso torna a previsão extremamente difícil, e às vezes até os melhores sistemas só conseguem reagir em vez de prevenir totalmente os eventos extremos de SOS. Ainda assim, o que torna esses centros extraordinários não é apenas sua tecnologia, mas seu propósito: transformar a proteção ambiental em uma operação de comando em tempo real. Em vez de esperar que a poluição se torne visível ou perigosa, o sistema é projetado para antecipar, rastrear e responder antes que as condições piorem. Apesar de todos os esforços, a escala do desafio continua enorme. A rápida expansão urbana, milhões de veículos, crescimento industrial e condições atmosféricas regionais continuam a elevar os níveis de poluição em certos períodos do ano. Mas esses centros de comando representam uma mudança de mentalidade, do monitoramento passivo para a defesa ambiental ativa. Em um país frequentemente visto apenas pela lente da política e geografia, essa rede oculta de centros ambientais revela uma realidade diferente, uma luta moderna e orientada por dados por ar limpo, saúde pública e sobrevivência em algumas das condições urbanas mais desafiadoras do mundo. E esse é o lado oculto do Paquistão que nunca te contaram. Da regra cultural silenciosa do uso da mão direita, às tradições das montanhas que transformam estranhos em família, a hospitalidade intensa, comunidades misteriosas, se até a batalha moderna contra a poluição do ar, cada camada revela algo mais profundo do que as manchetes mostram. Porque o Paquistão não é apenas um lugar no mapa,
É uma história viva de tradições, sobrevivência, respeito e transformação acontecendo ao mesmo tempo. E o mais chocante, nós apenas arranhamos a superfície. Se você gostou dessa jornada pelo lado desconhecido do Paquistão, não se esqueça de deixar o like, se inscrever para mais documentários reveladores e se comentar qual fato mais te surpreendeu. Porque no próximo vídeo, vamos ainda mais fundo nos lugares mais misteriosos e realidades ocultas do mundo que você nunca viu antes. Fique ligado, você não vai acreditar no que vem a seguir.